professor de filosofia e o propósito de hoje é fazermos uma revisão sobre três pensadores modernos, Maquiavel, Hobbes e Rousseau. Para tanto, eu preparei algumas questões, e essas questões vão direto aos pontos centrais desses três pensadores, recordando que todos eles, de algum modo, foram influenciados pelo movimento iluminista, não é? Que se contrapôs a todo o pensamento cristão, a todo o pensamento medieval, não é? Dominado pela Igreja. Vamos lá, então? Vamos para as questões? Então, acompanhe aí na sua telinha, né, essas questões. Vamos lá, vou passar aqui rapidamente os slides, já que nós trabalhamos esses assuntos, e vamos para a primeira questão de Maquiavel. Então, a primeira questão diz o seguinte: a escolha dos ministros por parte de um príncipe não é uma coisa de pouca importância. Os ministros serão bons ou maus de acordo com a prudência que o príncipe demonstrar. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Quando estes são eficientes e fiéis, pode-se sempre considerar o príncipe sábio, pois foi capaz de reconhecer a capacidade e manter fidelidade. Mas, quando a situação é oposta, pode-se sempre dele fazer mau juízo, porque seu primeiro erro terá sido cometido ao escolher assessores. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre Maquiavel, é correto afirmar, olha a resposta, que um príncipe e seu governo são avaliados também pela escolha dos ministros, ok? Podem voltar aqui para mim? Então, vocês podem observar que o pensador Maquiavel, é claro, ele fez uma análise realista sobre a vida política, a vida pública lá de Florença, na Itália. E vendo os exemplos diversos, ele transpôs esses exemplos para o livro O Príncipe, com o intento de ajudar, né, os homens públicos a se mirarem, né, naqueles exemplos, ou mesmo a se distanciarem deles. Vamos seguir com as questões. Segunda questão, observe aí na sua tela, observe, atenção. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, são volúveis, são simuladores, são covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, a partir da análise histórica do comportamento humano, em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser, olha aí a alternativa, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Volta aqui para mim, olha só, o que Maquiavel está nos mostrando através deste pequeno trecho, que ele era extremamente pessimista em relação aos seres humanos, que dos seres humanos pode-se esperar de tudo, não é? Inclusive dessas coisas, desses relatos ruins que a questão traz. Por isso, não é? A resposta aí
é exatamente voltada para a ideia dos interesses. O que é que nos move no mundo, segundo Maquiavel? São os interesses pessoais, os interesses próprios, e não os interesses coletivos. Muito bem? Vamos para a próxima questão. Terceira questão, olha aí na sua telinha. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente de outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. Então, isso aí é uma reflexão, do livro O Príncipe. Então, essa reflexão sobre a monarquia e a função do governante em Maquiavel, aponta o seguinte. Olha lá a resposta. O que é que mantém a ordem social, segundo esse autor? A conveniência entre o poder tirânico e o moral do príncipe. Aqui comigo, olha só, gente. Lembre-se, Maquiavel não está preocupado se você é mais amado ou mais odiado. O que é que ele quer nos mostrar aí nessa questão? Quer nos mostrar que é a conveniência, tá certo? Entre o poder tirânico e o poder moral do príncipe que deve guiar o político. Então, diante das circunstâncias reais da política em qualquer lugar do mundo, o que deve mover o político é a conveniência. A conveniência, os interesses. Então, muitas vezes, a gente fica perturbado, fica, digamos, abismado com os alinhamentos políticos que acontecem nos países. Vamos dizer, aqui no Brasil, por exemplo. E nos chocamos. Mas, na realidade, o que é que está orientando aquele político na sua escolha? É a conveniência, o interesse próprio pelo poder. Muito bem. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, observe aí na sua tela, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel acerca da relação entre poder e moral, é correto afirmar? A resposta é a seguinte. Correto afirmar o quê? Que na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um príncipe é a ordem e a manutenção do poder. Então, volta aqui comigo, gente. Olha, Maquiavel, ele é realista, tá certo? O que ele está dizendo aí foi o que ele observou na vida política de Florença, tá certo? Então, para ele, na política, o que orienta as ações do político, que ele chama aí de príncipe, é o quê? É a ordem, em primeiro lugar, delimir, acabar com os conflitos o máximo que puder e, claro, por outro lado, manter-se no poder, manter a sua força no poder, ok? Muito bem, vamos para o segundo filósofo, porque senão não vai dar tempo para a gente fazer. Então, o segundo filósofo é o contratualista. Thomas Hobbes. Então, a primeira questão, vocês têm que lembrar o seguinte, gente, Thomas Hobbes era aquele filósofo que partia do pressuposto que o que existe no mundo, é a guerra de todos contra todos, Então, o estado de natureza dos homens é de ver no outro sempre um concorrente, um inimigo que ele precisa dominar. É exatamente isso que provoca a guerra de todos contra todos. Por quê? Porque ele acha que o homem é lobo do próprio homem. Então, vamos para a primeira questão. Acompanhe aí na sua tela. Acompanhe. A China é a segunda maior economia do mundo. Quer garantir a hegemonia no seu quintal, como fizeram os Estados Unidos no Caribe depois da Guerra Civil. As Filipinas temem por um atol de rochas desabitado
que disputam com a China. O Japão está decantando por umas ilhotas de pedra e vento, que a China diz que lhe pertencem. Mesmo o Vietnã desconfia mais da China do que dos Estados Unidos. As autoridades de Hanoi, capital do Vietnã, gostam de lembrar que o gigante americano invadiu o México uma vez. O gigante chinês invadiu o Vietnã 17. Então, esse texto é adaptado, portanto, de André Petri, e a pergunta é a seguinte: a persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos nessa reportagem pode ser filosoficamente compreendida pela teoria olha aí, a letra é a letra C, viu gente? Letra C. A teoria política de Hobbes, que conceitua a competição e a desconfiança como condições básicas da natureza humana. Então, observem aqui comigo, olha aqui comigo, me acompanhem. Então, lembre-se, o pensamento fundamental de Thomas Hobbes é que os homens estão em constantes conflitos entre si, né? Porque veem uns nos outros um concorrente que precisa ser dominado. Isso provoca o quê? Guerra de todos contra todos, já que você é lobo de mim, né? E eu sou lobo de você. Então, observe, essa questão, portanto, que é uma questão atual, atenção, gurizada que vai fazer SSA, que vai fazer ENEM, se liga, porque as questões relacionadas aos contratualistas podem ser contextualizadas com questões atuais. É o que acontece aí nessa questãozinha que eu coloquei para vocês. Então, o conflito da China, não é, com esses países aí vizinhos, não é, é um conflito atual, mas que pode ser refletido sob a perspectiva de Thomas Hobbes. Vamos seguir? Vamos para a próxima questão. Olha aí na sua tela a próxima questão. Para Thomas Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens que detém o poder inquestionável, o soberano. Esse texto foi tirado dessa fonte que está aí descrita. Então vamos lá, para a questão. A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção de sistemas políticos contemporâneos, que consolidou a, atenção, letra B, monarquia absolutista, pessoal. Então, Thomas Hobbes, olha aqui comigo, é um dos primeiros defensores do absolutismo, em que o poder é concentrado totalmente na mão de um soberano. Então, nós renunciamos à nossa liberdade e nos submetemos a esse soberano, não é? Que, digamos, decide quais são os caminhos, não é, que nós devemos trilhar. Então, não esqueçam disso. Thomas Hobbes é defensor do absolutismo. Tá certo? Vamos adiante. Mais uma questão aí na sua tela. Thomas Hobbes afirma que lei civil para todo súdito é, olha aí, letra B, construída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente de sua vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal. Olha aqui comigo. Então, observe, garotada,
que fica bastante claro aquilo que eu acabei de falar sobre o absolutismo, que Thomas Hobbes defende que o poder seja concentrado na mão de uma única pessoa, o soberano, certo? Esse Estado, que ele vai chamar de Leviatã, é o responsável pela criação das leis. Então, essa tal lei civil é o que vai dar, não é, aos súditos a orientação, né, para que eles saibam escolher entre o bem e o mal. Claro que se ele escolhe o mal, se ele escolhe o caminho, não é, inadequado, o Estado absolutista, o Leviatã, vai ser cruel com o cidadão, tá certo? Então, esta é a ideia de lei civil, não é, como orientação para o cidadão. Vamos seguir. Mais uma de Hobbes. Segue aí na sua tela. Observe. Thomas Hobbes escreveu, abre aspas, uma lei de natureza, lex naturalis, é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe ao homem fazer tudo o que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou a omitir, né, aquilo que pense poder contribuir melhor para preservá-la. Então, assinala a alternativa correta, atenção, nós estamos falando de que ali, ó, lex naturalis, lei natural. Atenção, a alternativa correta aí é o quê? A lei primeira e fundamental da natureza é procurar a paz e segui-la. Então, aqui comigo, observem, garotada, observem, né? Para Thomas Hobbes, né, a lei mais fundamental e que, segundo ele, provavelmente é uma tendência nossa, nós jamais temos um pouquinho com ela, é exatamente procurar a paz. Então, nós vamos fazer de tudo para evitar a guerra, tá certo? Vamos fazer de tudo, né, a partir do momento que foi formado o Estado Civil. Então, essa lei vai ser imposta para que o homem possa, digamos, obedecê-la e segui-la. Tá bem? Pronto. E vamos para mais uma questão de Thomas Hobbes. A última questão de Hobbes. Na obra Leviatã, Hobbes opõe-se à tese aristotélica de que o homem é sociável por natureza, dizendo que, letra E, no estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a discórdia e a luta de uns contra os outros. Então, para a gente concluir Hobbes, olha aqui comigo, para a gente concluir Hobbes, então, o que é importante vocês, digamos, compreenderem? Volta aqui comigo. Então, vocês precisam compreender o seguinte, que Aristóteles acreditava e defendia que era natural em nós, que era uma tendência natural em nós, procurar a vida em sociedade, procurar a interação com os outros seres humanos. Hobbes está dizendo que não, que a tendência natural em nós é o estado de guerra, é o estado de conflito, de pau a pau uns com os outros, compreende? Então, ele, portanto, não aceita, não é, a posição de Aristóteles e vai numa outra direção, ok? Pronto. Terminamos Hobbes, vamos para o segundo autor, o terceiro e último autor. O terceiro e último autor, não é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Então, o que é que a gente vai ver aqui em Rousseau? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Rousseau é defensor da democracia, né? Ele é defensor da democracia. E a defesa da democracia, né, automaticamente vai ao encontro do liberalismo econômico, né, da crueldade do liberalismo econômico. Então nós vamos observar nas questões sobre Hobbes, ou sobre Rousseau, o seguinte. Vamos lá para a primeira questão. Veja aí na sua tela. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê, Senhor?
dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei nisso senão um senhor e escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se queira, não é, de uma agregação, mas não de uma associação. Nela não existe bem público, nem corpo político. No trecho apresentado, o autor, atenção, olha aí, argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se agregados em estado de igualdade política. Atenção, porque Rousseau é bastante claro em relação a isso. Pessoal, só mesmo é considerado um Estado democrático quando as pessoas são consideradas iguais. É isso que ele está defendendo neste pequeno trecho. Vamos para mais uma questão de Hobbes. Olha, de Rousseau, aliás. Segunda questão. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. Então, a visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme o texto expressa, diz que o homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Atenção, olha aqui comigo. Então, o que é que Rousseau está mostrando para nós aqui? Que, na medida que nós abandonamos o estado de natureza, o estado selvagem, não é? E assumimos o estado civil, aí sim, não é? Como ele está mostrando aqui, ele passa a ser, portanto, digamos, considerado como homem civil, né? Como um homem verdadeiramente sociável ou social, tá ok? Então, essa é a ideia básica de Jean-Jacques Rousseau sobre o mundo e sobre a vida pública ou política, se você quiser. Se der mais tempo para mais uma, vamos para a última. De acordo com Rousseau, a passagem do estado da natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o instinto selvagem, né, pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe faltava. Então, sobre essa passagem do estado da natureza para o estado civil, é correto afirmar o quê? Olha, que o homem perde a liberdade natural e o direito ilimitado, mas ganha a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Ok? É isso, espero que tenhamos ajudado e até a próxima aula. Todas as atividades estão lá para você.